Boa tarde. Obrigado pela presença de todos nesta coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Hoje, 8 de maio, sexta-feira. Queria, antes de anunciar os participantes aqui desta coletiva, agradecer a presença de jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, os que estão aqui e os que estão remotamente acompanhando esta coletiva. Agradecer a transmissão que está sendo feita a partir de agora, ao vivo, aqui do Palácio dos Bandeirantes, pela TV Cultura, pela TV Band News, pela Rádio Bandeirantes, Rádio Band News, a TV Alesp, a Rede Brasil, a Rádio TV Jovem Pan, o UOL, a Globo News, a CNN. E também agradecer os flashes da Record News, TV Record, SBT, Rede TV, TV Bandeirantes, TV Gazeta, TV Globo e várias retransmissoras do interior do estado de São Paulo, que neste momento estão também linkadas com as suas matrizes. Quero primeiro transmitir o meu abraço como amigo, como paciente e como parceiro nesta luta contra o coronavírus, e eu me refiro ao Dr. Davi Wippe. Dr. Davi Wippe, como toda pessoa, não obstante ser médico, ser um dos maiores infectologistas do país, contraiu o coronavírus, superou depois de 2 semanas o vírus, passou por uma experiência difícil que ele relatou aqui a vocês. Ele está em casa nesse momento, nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, e ele pediu licença por alguns dias da sua condição de coordenador do Comitê do Covid-19, o Comitê de Saúde. Eu vou ler apenas aqui parte da carta que ele distribuiu aos jornalistas que aqui estão, em respeito principalmente à medicina, aos médicos, aos paramédicos, aos enfermeiros, aqueles que atuam na saúde, como o Dr. Davi Wippe, que tem sacrificado a sua vida, tem sacrificado parte da sua saúde para ajudar milhões de brasileiros em São Paulo e fora de São Paulo. Diz o Dr. Davi Wippe: na última quarta-feira, dia 6 de maio, senti um mal-estar com alterações cardiológicas e clínicas. Após avaliação médica, iniciei uma bateria de exames para elucidação diagnóstica. Hoje, me sinto melhor, mas por recomendação médica, precisarei ficar afastado das minhas atividades do Centro de Contingência do Coronavírus, o Comitê de Saúde, por alguns dias. Fico entristecido de, neste momento difícil de crise, de uma pandemia muito séria, que tem causado tantos óbitos e tanto sofrimento em nosso estado e gerado sofrimento também entre os brasileiros de São Paulo, que perderam familiares, amigos queridos. Eu, neste momento, não podendo estar presente, fico triste. No entanto, tenho a plena convicção de que São Paulo está no caminho certo e está salvando vidas. A colaboração dos meus 15 colegas do Comitê de Saúde, formado por médicos, cientistas, virologistas, professores e pesquisadores, tem sido fantástica. A união de esforços desse grupo de voluntários, diz o Dr. Davi Wippe na sua carta, tem contribuído de forma inequívoca para definir estratégias tanto de enfrentamento da epidemia quanto de assistência à população na rede pública de saúde. Agradeço ao governador João Dória e aos secretários de Estado, ao secretário de Saúde e ao vice-governador Rodrigo Garcia por todo o apoio e suporte que nos têm oferecido. Fico temporariamente afastado e espero estar recuperado para retomar minha contribuição ao Centro de Contingência do Coronavírus, o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Muito obrigado e até breve. Assina Davi Wippe, São Paulo, 8 de maio de 2020. Davi, você que está nos acompanhando aí da sua casa, que Deus lhe abençoe, lhe proteja e que você continue sendo um grande líder que é
e a sua colaboração para salvar vidas em São Paulo possa prosseguir. Daqui a 2 dias será o Dia das Mães, uma data que é justamente o contrário de tudo aquilo que estamos vivendo neste momento. O momento mais triste da história do nosso país nos últimos 100 anos. O Dia das Mães é o dia da celebração da família. É o dia do beijo, do abraço, do carinho. E esse ano, o Dia das Mães será diferente. Será um dia de solidariedade, de compaixão, de oração. Oração pela vida, oração pelo Brasil, oração pelos brasileiros. Palavras refletem sentimentos. E é o sentimento, agora é o sentimento da proteção. Mães são sempre nossas maiores protetoras. E proteção, esse é o sentimento que fui buscar nas lembranças da minha mãe. Minha mãe que eu perdi quando tinha 14 anos de idade. Minha mãe Maria Silvia. Como governador de São Paulo, eu gostaria de dar hoje uma notícia diferente daquela que vou dar agora. Mas o cenário é desolador. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. Queremos sim, em breve, juntos, poder anunciar a retomada gradual da economia, como, aliás, está previsto no Plano São Paulo. A experiência de outros países, e nós temos utilizado essas experiências aqui, mostra claramente o colapso do sistema de saúde. Quando isto acontece, paralisa tudo. Paralisa a indústria, o comércio, os transportes, serviços, a educação, tudo. O colapso da saúde aumenta o medo, a insegurança e também o número de mortes. Tudo isso traz profunda tristeza. O Brasil hoje é um país triste. O medo é o pior conselheiro da economia. Prejudica o consumo, afugenta investimentos e ataca os empregos. A quarentena, felizmente, está salvando vidas em São Paulo e em outros estados brasileiros. Pessoas que poderiam ter adoecido e falecido estão em vida e agradecendo por estarem vivendo e convivendo com seus familiares e desfrutando ainda a vida e a longa vida que terão pela frente. Mas estão bem porque se protegeram, porque foram protegidas e protegidas pelo isolamento social. São vários os estudos que mostram como a quarentena evita a difusão da doença. Nós sabemos disso. A medicina sabe disso. A maioria expressiva dos jornalistas sabe disso. As pessoas de bem do Brasil sabem disso. Só aquelas que não querem saber, que não querem perceber, que não querem reconhecer, não sabem disso. Aqui em São Paulo, estamos salvando, pelos dados da Universidade de São Paulo, num estudo recentemente concluído, 51 vidas todos os dias, pelo isolamento e pelas iniciativas que o governo do Estado de São Paulo e os prefeitos dos 645 municípios deste estado estão fazendo. Até o dia 21 de maio, nós estaremos poupando 3.246 vidas. Voltando ao Dia das Mães. Muitos que estão aqui nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, ou que vão nos ler, têm ainda o privilégio de terem as suas mães ao lado de vocês. Mães que merecem respeito, mães que merecem carinho, mães que merecem amor. Em nome do amor que vocês têm pelas suas mães,
por aqueles que ainda têm o privilégio de terem as suas mães aos seus lados. Respeitem a vida. Respeitem a orientação de isolamento. Respeitem o seu direito de viver, o direito de viver da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus familiares. Respeite a vida. O pior cenário, o pior, é o que alia mortes e recessão. Adotar a quarentena, como fizemos aqui em São Paulo, não é uma tarefa fácil. Nenhum governante, nenhum cidadão, nenhum ser humano tem prazer em dar más notícias. Mas não se trata de ter ou não este sentimento. Trata-se de proteger vidas, no momento mais difícil e mais crítico da história desse país. E este é o papel que, como governador de São Paulo, ao lado do Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, eu tenho a obrigação de fazer. E aqui eu não sou político. Aqui eu não ajo por instinto. Aqui eu não ajo por pressão. Aqui eu atuo para defender vidas. E assim continuarei a fazê-lo como governador do estado de São Paulo. Nenhum país do mundo conseguiu relaxar as medidas de isolamento social com a curva de contaminação em alta. Repito, nenhum país do mundo. Infelizmente, nas últimas semanas, houve um desrespeito à quarentena. Em São Paulo e, tristemente, em outras partes do Brasil também. E o número de casos aumentou. E aumentou dramaticamente. No mês de abril, houve um aumento de 3.300% no ritmo de crescimento dos casos de coronavírus nos municípios do interior e no litoral do estado de São Paulo. 3.300%. Na região metropolitana, um aumento de 770% em apenas 30 dias. Em um mês, 770%. Estamos todos atravessando o pior momento desta pandemia. Só não reconhece, só não vê, só não percebe, só não identifica aqueles que estão cegos pelo ódio ou cegos pela ambição pessoal. Autorizar o relaxamento agora seria colocar em risco milhares de vidas, seria colocar em risco o sistema de saúde e, por óbvio, a recuperação econômica. Quero reafirmar aqui, em nome de todos os secretários e secretárias do governo de São Paulo, porque aqui nós trabalhamos juntos, unidos, com foco e determinados a salvar vidas. Aqui não há disputas, aqui não há rixas, aqui não há rivalidade, aqui não se odeia. Retomaremos, sim, tão logo possível, na hora certa, na forma certa, no momento adequado e respeitando a ciência. Este momento triste, repito, o mais triste da história do nosso país, vai passar. Mas vai passar se todos nós ajudarmos a passar. Se todos nós tivermos a capacidade de reconhecer a gravidade deste momento e os riscos de vida que todos nós corremos, aqui e em qualquer parte do Brasil. Quem se proteger e quem ajudar a proteger outras pessoas, está amando a vida, está dedicando a sua vida à existência. Vamos utilizar as experiências práticas, as boas e também as más de outros países, para que possamos aqui seguir o que é certo, o que é correto e o que vai salvar vidas. Pessoalmente, tenho uma vida em defesa da livre iniciativa,
45 anos da minha vida dedicado ao setor privado. Apenas dos 3,5 últimos anos eu tenho me dedicado à vida pública e faço isso com enorme orgulho, em honra aos 2 mandatos que conquistei como prefeito e como governador em São Paulo. Em honra também à memória do meu pai, que foi político, teve orgulho de ser político e, por ser honesto e correto, foi caçado pelo golpe de 64 e amargou 10 anos no exílio, longe da sua família, longe da sua pátria, longe dos seus amigos e distante daquilo que ele mais amava, que era o seu país. A pandemia é a maior provação da nossa história, da minha e de todos vocês. Ela nos pede fortaleza e clama compaixão. Conceitos cristãos consolidados pelo tempo, para fortalecer, defender e proteger o que é certo, o que é necessário, o que é preciso, principalmente para os mais humildes, os mais pobres, os desprotegidos do nosso país e especificamente de São Paulo. Se estivermos juntos e tivermos a capacidade de superar esse momento difícil, triste, doloroso, avançaremos, recuperaremos, resgataremos, sobreviveremos. As grandes vitórias são aquelas conquistadas conjuntamente. Não há vitória individual, não há herói solitário. Venceremos, sim, a pandemia, mas sabendo os sacrifícios que temos que fazer para salvar mais vidas e proteger mais pessoas. Vai passar, mas para passar, temos que ficar em casa. Temos que respeitar e amar a vida, respeitar aquilo que de mais nobre e de mais importante nós recebemos dos nossos pais, a existência. E para continuar a existir, peço que você que está nos assistindo agora, você que já passou por um período tão difícil de privação, aqui em São Paulo e em outras regiões do país, compreenda que a nossa decisão de prolongar a quarentena é a decisão pela vida. Dito isso, eu passo a palavra à saúde e à medicina, na pessoa do Dr. Dimas Covas. Dr. Dimas, enquanto o Dr. Davi Wippe está se recuperando, ele assume a coordenação do Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19 do Estado de São Paulo. Dr. Dimas Covas. Boa noite, governador. Eu queria registrar a presença do Centro de Contingência nessa coletiva, vários de seus integrantes. Em nome desse Centro de Contingência, eu queria agradecer ao Dr. Davi Wippe, que nos lidera, e principalmente gostaria de agradecer ao nosso governador pelo respeito que tem dedicado a esse Centro de Contingência. O Centro de Contingência tem tido absoluta independência nas discussões, nas suas modelagens e nas medidas que tem encaminhado ao governo. E essas medidas têm sido totalmente obedecidas. Então, isso é necessário que se diga nesse momento, governador. Nós temos esse Centro de Contingência, ele praticamente está em reunião permanente. Quer dizer, nós discutimos diariamente todas as questões relacionadas à epidemia, as possíveis variantes dessas soluções e, principalmente, nós estamos olhando a epidemia, nós estamos modelando essa epidemia, nós estamos tentando traçar dessa epidemia uma fotografia o mais próximo possível da realidade. É essa a nossa função. Nós temos que oferecer ao governo os cenários ruins, os cenários bons, os cenários reais, para que a melhor decisão seja tomada e, como já foi dito,
Quer dizer, o objetivo principal é salvar vidas, porque todos somos médicos. Então, nesse contexto, a última reunião do centro aconteceu para decisão dessas medidas que estão sendo anunciadas, aconteceu no último dia 5. Eu trouxe aqui uma minuta da norma técnica que foi produzida, recomendando a extensão do período de afastamento social. E essa nota, ela foi elaborada com base na decisão unânime de todos os participantes. Quer dizer, não existe nenhuma dúvida, do ponto de vista do centro de contingência, de que essas medidas têm que ser prolongadas em virtude da gravidade do momento. E eu vou apresentar alguns subsídios que demonstram isso. Nesse primeiro gráfico, nós temos o que havia sido projetado lá por volta do início do mês de março. E naquele cenário, eu mesmo que apresentei, me lembro perfeitamente, que nós poderíamos chegar a 700 mil mortes no dia de hoje, se nada fosse feito. Aí se tomou as primeiras decisões importantes no sentido do afastamento social, a partir do dia já 13/3, e na sequência até a amplitude total dessas medidas, no dia 23 de março. E aqui este gráfico mostra exatamente a eficiência dessas medidas. Quer dizer, nós não tivemos 700 mil mortes, nós tivemos, ou melhor, nós não tivemos 700 mil casos, nós tivemos 41 mil casos até o dia de hoje. O mesmo aconteceu com relação ao número de mortes, agora sim. Quer dizer, nós tínhamos 2 cenários traçados, um mais otimista e um mais pessimista. Nesse cenário mais pessimista, que está em amarelo, felizmente, tomou um rumo diferente após a tomada das medidas, e hoje nós estamos com um cenário que é ainda muito preocupante, importante que se diga, muito preocupante. Nós tivemos nesse período, nós poupamos nesse período 40 mil vidas. E essa é a extensão dessas medidas. O que elas produziram de prática? 40 mil vidas foram poupadas em virtude destas medidas. Quer dizer, hoje, se vocês compararem a curva branca com a curva rosa, com a curva laranja, vocês vão ver que a modelagem tem um grau de precisão muito grande. Quer dizer, é isso que é importante, é isso que é a função do centro de contingência, fazer essas modelagens e comparar essas modelagens dia a dia com o que está acontecendo. Próximo. Vai ser apresentado um pequeno vídeo que mostra como é que essa epidemia vem progredindo no estado de São Paulo. Essa progressão está a uma velocidade 4 vezes maior hoje do que era no início. Por favor, isso é um vídeo. Acho que estamos com problemas. O slide, não sei quem está operando, mas é a informação anterior, ainda não é a capital. Estamos falando do interior e do litoral de São Paulo. Temos Sim. isso? Esse é o primeiro, que é no estado todo, e o segundo é na capital. Eu tenho a impressão que eu posso ir adiantando até que esse problema técnico seja resolvido. Perfeito, então, James. Vamos para o próximo. Para o próximo. Para o próximo, por favor. O próximo diapositivo. Bom, o próximo, ele diz respeito a, volta 1, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo e na Grande São Paulo.
E aqui é onde nós temos a maior preocupação. Quer dizer, na Grande São Paulo, a taxa de ocupação de leitos nesse momento é de 90%. E no estado de São Paulo já é de 70%. Com os leitos existentes no momento, importante frisar que está ocorrendo a ampliação do número de leitos de UTI, e isso vai acontecer até junho, julho. Os leitos serão ampliados, mas nesse momento nós já temos 90% de ocupação. Aí a importância de nós não perdermos o controle da epidemia, porque se nós perdermos, esses 90% se transformarão em 100, 120, 150, 200% de ocupação. Aqui nós temos, no próximo, aqui nós temos um cenário amplo que mostra como a epidemia vem evoluindo. E existem aqui alguns cálculos que vão parecer estranhos, mas eu vou tentar explicar. O número de reprodução da epidemia é a taxa de contágio. Quer dizer, quanto um indivíduo infectado contamina outros indivíduos ao seu redor. Antes, no início, que nós chamamos aqui de taxa de contágio inicial da epidemia, era em torno de 2,9, ou seja, um indivíduo infectado produzindo 3 infecções secundárias. Após as medidas, e aí nós vamos frisar aqui, que esse cálculo era com 55% de afastamento social, essa taxa de contágio se reduziu para 1,16. E veja como existe uma superposição com os casos reais, em vermelho, uma superposição com os casos reais. O ideal, voltamos a dizer, que já repetimos inúmeras vezes, o ideal é que o afastamento social fosse em torno de 70%. Porque com 70% de afastamento, nós teríamos uma taxa de contágio inferior a 1. E com isso a epidemia se estabilizaria e começaria a cair. Nesse momento, o que não pode acontecer é que essa taxa de contágio suba. E a taxa de contágio subirá, inevitavelmente, se a taxa de redução, se a mobilidade social cair. Então, lá tem uma projeção. Se isso fosse em torno de 30%, a curva teria uma inclinação íngreme e nós estaríamos diante de uma situação muito difícil de ser enfrentada. A outra projeção importante é a partir do dia de hoje. Então nós estamos no dia 8/5, com 41.830 casos. Importante lembrar que essa fotografia, esses 41.830 casos, eles são uma fotografia do passado. São casos de 2 semanas, 3 semanas atrás, que é o tempo que isso normalmente demora até o registro. Com base nessas tendências e nessa informação, essa curva projetada até o dia 31/5 projeta entre 90 e 100 mil casos no estado de São Paulo. Informação importante. Nós não conseguimos alterar essa curva com as medidas que nós tomamos hoje, porque isso já está em curso. Vamos começar a ter poder de alterar a curva a partir de 2 semanas. Isso é importante que se entenda. Em relação a óbitos, a mesma coisa. Quer dizer, nós projetamos, nesse momento, 3.416 óbitos, podemos chegar a 9.000, entre 9.000 e 11.000 mortos. Isso considerando 55% de afastamento social. Se isso for menor, obviamente que esses números serão piores. Isso é importante também se frisar. Essa curva tem que ser avaliada diariamente. É a realidade que permite essas projeções. Por fim, aí vem sempre aquela pergunta: o cenário é ruim, quando que vamos sair desse cenário? Então nós temos os indicadores que vão permitir a saída.
Basicamente são dois indicadores: a redução sustentada do número de casos por 14 dias e uma taxa de ocupação de leitos de UTI inferior a 60%. A combinação desses dois índices é que permitirá o relaxamento e a saída de todas essas medidas. Agora, é importante frisar que esses dois índices dependem da taxa de isolamento. Quanto maior a taxa de isolamento, mais rapidamente nós atingiremos esses dois índices. Quanto menor, demoraremos mais para atingir esses dois índices. E o número básico aqui, que nós estamos trabalhando, é 55% no mínimo. No mínimo. Bom, governador, faltaram-nos dois vídeos. Não sei se eles estão em condições de serem apresentados. Não estão. Então eu termino aqui, governador, muito obrigado. Obrigado, doutor Dimas Covas. Eu queria, antes de passar a palavra ao doutor Zé Henrique Guerra, vamos continuar na saúde, e também ao doutor Esper Callas, de registrar aqui a presença de 6 prefeitos de municípios do estado de São Paulo, além do Bruno Covas, que está ao meu lado, e que são líderes de regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Prefeito de Campinas, Jonas Donizete; prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa; prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira; prefeito de Araraquara, Edinho Silva; prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho; prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho. Obrigado pela presença de vocês aqui. São líderes de regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Eles aqui integram, e vocês vão ter esta informação na sequência, o novo Conselho Municipalista do estado de São Paulo, que será apresentado na sequência. Voltando à medicina, eu passo a palavra ao Dr. Zé Henrique Guerra para os dados de hoje, depois para o Dr. Esper Callas, aproveitando para informar aos jornalistas que aqui estão e, sobretudo, os que estão transmitindo ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes, que a nossa coletiva hoje se estenderá um pouco mais, vai até às 14 horas. Dr. Guerra. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Eu gostaria de apresentar esses números, fazendo uma extensão até o dia 24 de março, quando foi o início da quarentena. Nós tínhamos no Brasil 2.200 casos, 46 óbitos. No estado de São Paulo, 810 casos e 40 óbitos. Um mês depois, quando foi feito o anúncio do Plano de São Paulo, nós tínhamos no Brasil 45.757 casos e 2.900 óbitos. E no estado de São Paulo, 15.914 casos e 1.134 óbitos. E hoje, 16 dias depois, nós temos 41.830 casos e o número de óbitos acima de 3.400, né? O que mostra um crescimento desde o início da quarentena até aqui, e com um agravamento a partir dos últimos 15 dias, né? E que, coincidentemente, se observou uma maior movimentação de pessoas e caiu a taxa de isolamento para a faixa 50, 49, 47, e que causou provavelmente estas condições que nós estamos vendo aqui hoje. De ontem para hoje nós tivemos um crescimento do número de casos no estado de São Paulo de 5% e número de óbitos de 6%. A taxa de ocupação que nós estamos observando em UTI no interior do estado está de 70% e enfermaria 51,7%. Na Grande São Paulo, a ocupação de UTI é 89,6% e da enfermaria 74%. O número de testagem está sem filas, adequado, e no nosso hospital de campanha, no Ibirapuera, temos internados 105 pacientes, de um total de 240 leitos regulares e mais 28
outros leitos para estabilização. O que vale dizer que nós estamos, com o senhor governador, prorrogando o período de quarentena, mas eu gostaria de ressaltar que a prorrogação tem que estar acompanhada também de uma melhora da nossa taxa de isolamento. Taxa de isolamento que tem que estar aproximadamente entre 55% e 60%. Se não conseguirmos isso, nós teremos problemas para o atendimento dos pacientes. Nós estamos adicionando leitos gradativamente. Nesta próxima semana, tanto no HC quanto nos demais hospitais, eu até informei para vocês que de sábado a sábado seriam mais 100 leitos e agora no HC mais 140 leitos. Então, a gente consegue ir repondo esses leitos que são necessários, mas desde que a gente esteja dentro de um cenário onde a taxa de isolamento está em torno de 55% em média. Então eu peço a todos que fiquem em casa, salve-se em casa e use máscaras. Com essas duas providências que nós temos hoje, essas são as armas que a gente pode fazer com que esses números possam gradativamente diminuir. Obrigado, governador. Obrigado, Dr. Zé Henrique Germann, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Antes de passar a palavra ao Dr. Esper Callas, eu queria mencionar que estão aqui presentes também, no Palácio dos Bandeirantes, 11 membros do Comitê de Saúde. São 16 membros no total, 11 deles estão aqui. Dr. Paulo Menezes, coordenador de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde, doutora Helena Sato, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Repli, secretário de Saúde de São Bernardo do Campo e presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior, diretor-geral do Instituto Emílio Ribas, Dr. Halcion Teixeira, diretor da Divisão Médica do Instituto Emílio Ribas, Dr. Marcos Boulos, superintendente do SUSEM, Dr. Carlos Carvalho, diretor da Divisão de Pneumologia do INCOR, no Hospital das Clínicas, Dr. Luiz Fernando Aranha, infectologista do Hospital Albert Einstein, Dr. Esper Callas, que falará na sequência. Dr. Esper é médico infectologista, pesquisador e professor do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Dimas Covas, que a partir de hoje assume a coordenação do Comitê de Saúde, enquanto o Dr. Davi Wipp se recupera, e o Dr. Zé Henrique Germann, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Dito isso, passo a palavra ao Dr. Esper Callas, e em seu nome, Esper, eu quero agradecer a colaboração dos 16 membros, eu já me referi especificamente ao Dr. Davi Wipp, e aos 15 membros que, de forma espontânea, sem nenhuma remuneração, tem feito inúmeras reuniões e nos ajudado a tomar as decisões certas em São Paulo, obedecendo à ciência, respeitando a saúde. Com a palavra, Dr. Esper Callas. Governador, muito obrigado. Prefeito, muito obrigado. Demais presentes aqui, é uma satisfação estar aqui. Eu queria começar primeiro agradecendo meus colegas do comitê, porque nós temos nas últimas várias semanas nos reunido quase diariamente, virtualmente, e no mínimo umas 2 vezes por semana, pessoalmente, para discutir todos os aspectos da pandemia. Eu queria agradecer também toda a equipe que vem trabalhando na linha de frente no tratamento e assistência aos pacientes com coronavírus. Um agradecimento especial para os meus colegas do Complexo Hospital das Clínicas, que têm atuado diuturnamente para cuidar dessas pessoas. Eu gostaria de fazer só rememorar a todos que essa infecção tem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração quando olha todos esses números. O primeiro é que depois que uma pessoa pega o vírus, ela vai ter um período de incubação, que é em média 5 dias. E para ela começar a ficar doente e buscar um hospital, muitas vezes com falta de ar, isso vai mais 7, 10 dias. Então, todas as vezes que a gente olha o número de pessoas que está chegando no hospital, nós estamos olhando com um retrovisor
de aproximadamente 10 a 15 dias aqueles que se infectaram. E se a coisa vai mal, essas pessoas vão ficar 9 dias, 10 dias, 14 dias numa UTI e acabam morrendo. Então, toda vez que a gente olha uma morte, nós estamos vendo uma pessoa que se infectou de 3 a 4 semanas antes. Isso dá uma ideia de, quando a gente olha os números atuais, que essa onda continua vindo. E eu vou dar um relato lá do Hospital das Clínicas. Embora os casos terem começado a acontecer em São Paulo no fim de fevereiro, provavelmente a disseminação desse vírus comunitária, como a gente fala, começou a se dar, e a gente só começou a ver casos no Hospital das Clínicas 2 semanas depois. Depois disso, a gente vivenciou uma onda de casos. E progressivamente, desde o meio de março até agora, a gente só vê o número de solicitações para pacientes que precisam ser internados em forma moderada ou grave da doença aumentar. Isso posto, é um testemunho de que, quando começa uma epidemia de uma determinada região, ela vem como uma onda. E essa onda, você não consegue segurar com medidas emergenciais. A onda já se estabeleceu e essa pressão no serviço de saúde vai se dar. E o que a gente está vendo, que mesmo que com a diminuição da mobilidade das pessoas, a onda ainda continua acumulando de casos que estão precisando de assistência à saúde, tanto na rede pública, na rede privada, mas principalmente o município de São Paulo e o estado de São Paulo. E quando olhamos os números de mortos que vêm se acumulando, muito provavelmente eles continuarão se acumulando, porque eles seguem uma curva de número de casos que se estabeleceu 2 semanas antes. Isso é um reflexo para tentar, as pessoas que vêm numa sua determinada região, um número de casos ainda muito baixo, que dá uma sensação de segurança. Quando a onda vem, ela vem para ficar e ela dura um tempo prolongado. É muito importante só pontuar, governador, que as medidas que nós estamos tomando hoje, de diminuição de isolamento, que é a melhor medida para reduzir a transmissão do vírus na comunidade, reflete em números que vão mostrar a pressão no sistema de saúde semanas depois. Por isso que essas medidas são importantes hoje, porque a gente ainda está vendo uma expansão da epidemia e a gente precisa continuar reforçando essas medidas de isolamento para diminuir a transmissão do vírus. Muito obrigado. Obrigado, doutor Esper Callas, integrante do Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19. Queria fazer um registro aqui, Bruno Covas, de um profundo agradecimento ao trabalho do seu secretário de Saúde, Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde da cidade de São Paulo, aqui presente. Edson, muito obrigado, e o nosso reconhecimento também pelo apoio seu e de toda a sua equipe ao longo deste período e das próximas semanas também de enfrentamento. Agora vamos à área econômica. A apresentação será feita pela economista Ana Carla Abrão, que é a coordenadora do Conselho Econômico do Estado de São Paulo e coordenadora também do Plano São Paulo, sobre o qual ela falará na sequência. Ana Carla. Muito obrigada, governador. Boa tarde. Boa tarde, prefeito Bruno Covas, vice-governador Rodrigo Garcia, secretários, profissionais de saúde, profissionais da imprensa, colegas da saúde. Como o governador colocou, eu falo aqui em nome do Conselho Econômico, que foi formado pelo governo do Estado de São Paulo e que, além de mim, conta com as contribuições dos economistas Alexandre Schwartzman, Eduardo Haddad e Pércio Arida. Além disso, claro, contamos com vários economistas que também colaboram de forma pontual com as nossas análises e com os trabalhos que estamos desenvolvendo para o governo do Estado de São Paulo. Bom, acho que o primeiro ponto aqui, que é absolutamente fundamental que deixemos claro, é que o Conselho Econômico trabalha na elaboração do Plano São Paulo, em conjunto com o secretário Henrique Meirelles, a secretária Patrícia Ellen, em interações ativas e constantes com os secretários setoriais, mas estamos aqui prontos para colocar o plano em vigor no momento quando os indicadores de saúde determinarem que é o momento correto, que é o momento seguro. Então, o trabalho do Conselho vem em paralelo e estará pronto no momento certo, mas
esse momento será determinado pelos indicadores de saúde, que, conforme o governador João Dória colocou aqui, determinarão uma saída segura do ponto de vista de saúde, gradual e organizada do ponto de vista econômico. A ideia aqui é elaborar fases de flexibilização. Essas fases determinarão, ou serão determinadas e priorizadas de acordo com os setores que estamos trabalhando e que estamos definindo como setores críticos. Esses setores críticos, eles serão priorizados do ponto de vista tanto do impacto que eles sofreram com a crise da pandemia, né, a crise de saúde, como do ponto de vista de emprego e informalidade. Sabemos que precisamos garantir empregos no nosso país e, principalmente, do ponto de vista de setores informais ou empregos informais, temos que garantir que esses sejam setores que conseguirão voltar à normalidade de forma prioritária. Paralelamente, os protocolos e as flexibilizações têm que existir nos setores de transporte e de educação para que a gente tenha consistência entre a abertura dos setores, a flexibilização dos setores produtivos e as condições operacionais para que isso ocorra. Em particular, quando estamos falando de volumes de emprego, de informalidade, esses dois aspectos são fundamentais, são muito importantes para garantir que as pessoas possam sair de casa com segurança e que tenham condições para fazê-lo, tendo em vista, muitas vezes, e aí no caso da educação é bastante direta a relação, as pessoas precisam ter onde seus filhos, deixar seus filhos para que elas possam ter a disponibilidade de se deslocar para o trabalho. Essas fases serão determinadas do ponto de vista de intensidade dos protocolos, ou seja, a primeira fase, os protocolos são mais rígidos e eles tendem a ser flexibilizados à medida que a gente avance, sempre com o olhar nos indicadores de saúde. A próxima, por favor. Como é que nós estamos construindo esses protocolos? E aqui houve uma escuta setorial por parte dos secretários de governo das áreas setoriais que conversaram com mais de 150 entidades, mais de 250 empresas e temos aí um conjunto de mais de 3.000 diretrizes que foram coletados junto ao setor privado. Ou seja, todo o trabalho está sendo feito, está sendo considerado, está sendo elaborado a partir de inputs do setor produtivo que tem todas as condições, tem toda a visibilidade, tem toda a capacidade de execução para determinar quais são os protocolos que eles estariam prontos para elaborar. Junto com isso, a gente traz toda a experiência internacional, todas as situações que a gente vê lá fora, que têm também sido adotadas para garantir a segurança do retorno ao trabalho e da atividade produtiva. Esses protocolos, então, a gente está dividindo em algumas diretrizes. Alguns são o que a gente chama de protocolos padrão, outros vão ser determinados para cada setor, e a gente deve chegar aí ao final com 257 diretrizes distintas, elaboradas de acordo com a customização necessária para cada um dos setores. E aí a gente está falando de distanciamento social, limpeza, higiene pessoal, comunicação e monitoramento dos casos de contaminação, inclusive para poder alimentar os sistemas da saúde que precisam acompanhar o processo de abertura para garantir o controle, os níveis de contaminação que sejam compatíveis com a nossa capacidade de atendimento de saúde. Na próxima tela, a gente tem aqui já um resultado desse trabalho, que é justamente a avaliação do que a gente chama de criticidade setorial. Mais uma vez, aqui eu vou gastar um tempinho só para explicar esse gráfico de pontos. Na parte aqui de baixo, no eixo X ou no eixo horizontal, a gente tem um indicador de vulnerabilidade econômica. No eixo Y, de criticidade do ponto de vista de emprego. Lembrando que os 3 fatores por trás dessa análise são impacto da crise nesses setores, volume de emprego, capacidade de geração de emprego e informalidade.
Com esses 3 fatores e com essa análise, isso tudo foi inclusive baseado num trabalho que a FIP, liderado pelo Eduardo Haddad, já vinha desenvolvendo no governo do Estado de São Paulo, e que nós aproveitamos aí, tendo em vista a consistência técnica e a riqueza das informações produzidas, e nós conseguimos, então, plotar esse gráfico onde a gente consegue medir a vulnerabilidade de cada setor da economia. No total, aqui a gente tem 67 setores e listamos aqui os 15 setores que saíram dessa análise como setores que estão mais críticos do ponto de vista de vulnerabilidade econômica. Esses setores, eles têm um deparo, uma relação direta com os setores que os secretários ouviram ao longo das últimas semanas, para que a gente, inclusive, garanta que todos os setores estejam inseridos nessa matriz e consigam, então, elaborar e trabalhar os seus protocolos, mais uma vez, no momento adequado e no momento que seja seguro. Esses setores, então, farão parte aí, do trabalho, receberão um foco especial e com um nível de detalhamento muito maior, para que a gente possa, mais uma vez, garantir essa saída, que seja uma saída gradual, que seja uma saída responsável e organizada, mas, acima de tudo, que ela seja efetiva do ponto de vista econômico. Porque, além de ser organizada, além de ser gradual, é necessário que, neste momento, a gente seja capaz de religar a economia com impacto, que seja o maior impacto possível do ponto de vista da produção, do ponto de vista do emprego. Aqui as cores das bolinhas representam o nível de restrição à circulação, à atividade em si de cada um desses setores. Lembrando, claro, que cada setor tem um conjunto de subsetores vinculados a ele. Mas o ponto que eu gostaria de ressaltar é que existem vários desses setores que, inclusive, estão abertos do ponto de vista legal. Serviços domésticos é um, a própria construção civil, infraestrutura, são serviços que não existe nenhuma restrição legal para que eles funcionem. Mas existem, sim, restrições comportamentais. As pessoas estão com medo, as pessoas estão mais restritas, porque elas próprias, hoje, têm dificuldade ou têm receio de transitar ou de irem trabalhar ou de receberem pessoas nas suas casas. Então, além disso, temos restrições também do ponto de vista operacional, como eu falei lá atrás, vinculada a transporte e educação. Então, é muito importante que trabalhemos essas 3 dimensões, e aí, porque é tão importante que tenhamos indicadores de saúde adequados para esse momento, para que a gente consiga não só mexer nas questões legais, ou seja, flexibilizar as restrições legais, mas que a gente também consiga uma resposta positiva do ponto de vista das restrições comportamentais e das restrições operacionais. Lembrando que as operacionais estão vinculadas a um contingente, a um potencial de aglomeração que é muito relevante. Então, todas essas coisas têm que ser coordenadas, têm que ser organizadas e, acima de tudo, compatibilizadas com os indicadores de saúde, para que a gente consiga, mais uma vez, o objetivo primordial, que é o de salvar vidas, e, paralelamente, garantir uma volta das atividades econômicas a um ritmo adequado, mas, acima de tudo, mais efetivo, para que a gente encurte esse processo de retomada, de normalização dessas atividades ao final do processo. Eu acho que tem mais uma tela. Eu passo para a Patrícia, né? Bom, então eu encerro aqui. Muito obrigada e estou à disposição dos senhores. Obrigado, Ana Carla Abrão, economista e coordenadora do Conselho Econômico. Antes de passar a palavra à Patrícia Ellen, queria lembrar que fazem parte dessa coordenação do Conselho Econômico, além da economista Ana Carla Abrão, os economistas Pércio Arida, Eduardo Haddad e Alexandre Schwartzman, que estão nos assistindo no momento, e a vocês, muito obrigado também pelo apoio, pelo trabalho, pela dedicação, pela experiência dedicados a este programa do chamado Plano São Paulo.
E, ao lado deles, pelo governo, participam Patrícia Ellen, que falará na sequência, Henrique Meirelles, secretário da Fazenda, e o nosso vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia. Vou passar a palavra a você. Patrícia, vou pedir para agilizarmos um pouquinho, dado o fato que já estamos aqui às 13h29. Patrícia. Muito obrigada, governador. Tenho 4 breves mensagens. A primeira, reforçando a importância desse trabalho colaborativo. Temos setores econômicos representados, mais de 10 secretários atuando nesse diálogo. Temos associações do setor social e também representantes dos funcionários. Fizemos uma série de reuniões com o vice-governador Rodrigo Garcia, também com o secretário João Otaviano, com representantes das centrais sindicais, e vamos continuar nesse diálogo com eles também, tanto com as empresas quanto com os funcionários, porque os protocolos são implementados para proteger a vida das pessoas, para que a gente possa fazer essa retomada da forma mais eficiente possível. A segunda mensagem é sobre a importância de dados e evidências para que esse processo aconteça de uma forma efetiva e transparente para todos. Foi anunciada a criação do Sistema de Monitoramento Inteligente, o CIMI São Paulo, e agora nós já temos condições de ter informações disponibilizadas diariamente, que são críticas para essa tomada de decisões que está sendo feita também diariamente aqui. Nós temos informações sobre o sistema de saúde, casos, óbitos e leitos, que já estão disponíveis, inclusive, no site da Fundação SEAD, sead.gov.br/coronavírus. Temos todos os dados disponíveis por município e por região, por DRS, por Diretoria Regional de Saúde. São informações que são críticas para a nossa tomada de decisões, mas também para informação à população. Então, é o convite para que autoridades públicas e a população tenham acesso a isso. E todos os dados de isolamento, o professor Callas também deixou muito claro como isso é importante para que a gente se aproxime rapidamente do controle dessa pandemia e início da retomada econômica. Nós temos os dados de isolamento disponíveis no site do governo, saopaulo.sp.gov.br/coronavírus/isolamento. São informações que o sistema de monitoramento tem disponibilizado, que não existiam até alguns dias atrás. Na próxima tela, nós trazemos aqui um anúncio muito importante também. Desde o início temos destacado a importância de ser um governo municipalista, que dialoga com setores econômicos e principalmente trabalha em parceria com os nossos prefeitos. Então nós estamos aqui lançando hoje o nosso Conselho Municipalista entre o governo do Estado e prefeituras para a pactuação das decisões. Nós temos aqui 16 prefeitos das cidades sedes de regiões administrativas, que o nosso secretário Marco Vignoli dialoga diariamente junto com o governador e o vice-governador. Eles serão os líderes desse processo no Conselho Municipalista, junto com os secretários de Saúde e Desenvolvimento Econômico, que farão as pactuações das decisões com a nossa contrapartida aqui, com o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, secretários de Desenvolvimento Econômico, Regional, Fazenda e Saúde, para que a gente possa fazer um processo de coordenação e agilização dessas decisões. E para terminar, governador, eu queria pedir licença para fazer um agradecimento ao senhor e ao Bruno Covas pelo trabalho que tem sido feito de proteção de vidas. Domingo é Dia das Mães, e eu falo aqui como mulher, como mãe de 2 filhas gêmeas de 5 anos, como filha de uma mulher que é empreendedora, que é grupo de risco, que está em quarentena. Eu não a vejo desde que a gente iniciou esse processo, apesar dela viver a 2 quilômetros de distância aqui do Palácio. É um processo muito duro para todos nós. Domingo é Dia das Mães, mas eu queria agradecer todas as mulheres, porque o trabalho que está sendo feito com muita liderança, com muita força das mulheres que estão entendendo que a melhor forma de retomar a economia nesse momento é poupando vidas. Então, muito obrigada por todo esse espaço que vocês têm dado e pela firmeza nesse processo que é tão difícil para todos nós. Obrigado, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. Antes de passar ao Marco Vignoli, porque esse é um fato novo, a criação deste conselho. Se puder voltar ao slide, por favor.
Este Conselho Municipalista, se pudermos voltar na tela o slide, do qual 6 prefeitos estão aqui presentes nesta tarde. Eu passo a palavra ao secretário de Desenvolvimento Regional. Vou pedir para voltar o slide, por favor. E peço que você, Marco Vignoli, faça o seu depoimento, porque você é o representante municipalista dentro do Secretariado de São Paulo. Marco Vignoli. Muito bem, governador. O governo do Estado pactua suas ações com os prefeitos. São 15 prefeitos mais a capital, 16 prefeitos, portanto, formando o nosso Conselho Municipalista. Através disso, ampliar o diálogo, ampliar a pactuação das ações, conseguir fazer com que cada vez mais as ações, tanto de prefeituras quanto de governo do Estado, sejam consorciadas, agregadas, regionalizadas, e através desse processo a gente possa superar o período mais duro que nós vamos passar agora em termos de saúde. Então, junto com os prefeitos que estão aqui hoje, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente e Araraquara, também vêm os prefeitos de Marília, Araçatuba, Barretos, São José do Rio Preto, Registro, São José dos Campos, Franca, Bauru e São Paulo. Com isso, nós teremos um comitê que vai se reunir semanalmente trazendo pactuações e cada vez mais fazendo com que as ações conjuntas possam resultar em uma melhora nesse período, uma pactuação para o processo futuro do Plano São Paulo, em uma ação conjunta com os prefeitos do Estado de São Paulo. São Paulo é um Estado municipalista, o governador João Dória se pauta por ações conjuntas e pactuadas. Eu acho que isso é uma ampliação de um diálogo que vem acontecendo desde o início desse processo de combate ao coronavírus, mas que nesse momento atinge um patamar de pactuação permanente e constante para poder entregar resultados para a população de São Paulo. Obrigado, secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Mais uma vez, obrigado aos prefeitos que aqui estão ao nosso lado e que passam a compor esse Conselho Municipalista. Antes de ouvirmos o Henrique Meirelles, serão intervenções breves. Quero registrar que um ponto destacado pela Patrícia Ellen, também pela economista Ana Carla Abrão, é a transparência. Esse é um governo que adota a transparência absoluta em todas as informações. Primeiro, os portais do governo do Estado permitem acesso não apenas aos jornalistas, mas a qualquer cidadão brasileiro que possa, acessando a internet, ter as informações sobre tudo aquilo que fazemos no governo do Estado, especialmente no combate ao coronavírus. Os dados são abertos, inclusive os programas de aquisição de EPIs, equipamentos, respiradores, medicamentos, tudo absolutamente aberto. E, adicionalmente a isso, convidamos a Pricewaterhouse para fazer toda a auditoria das doações que são feitas em produtos, serviços e dinheiro para o governo do Estado, um trabalho pro bono da Price, que é a maior auditoria do mundo. Convidamos também a Procuradoria-Geral, a PGE, que tem total independência e autonomia, para criar um grupo especial de fiscalização para todas as compras que são feitas pelo governo do Estado de São Paulo neste período emergencial. Vamos agora à intervenção de Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento. Meirelles. Obrigado, governador. Eu gostaria de, agora, na parte final, chamar a atenção de todos para alguns aspectos relevantes que foram colocados e o que impacta disso para a atividade econômica. Existe um equívoco que está permeando diversos setores de opinião e de poder no Brasil, de que o isolamento social, a quarentena ou o distanciamento social, qual o nome que se dê, que está causando a crise econômica. Não é, é o contrário. Isto é, a crise é causada pela pandemia. Isso parece óbvio, mas no discurso de muitos e nas ações de muitos, inclusive de esferas de poder, estão exatamente agindo na direção contrária. Por exemplo, a economista Ana Carla Abrão apresentou os dados dos setores mais afetados pela crise. O setor mais afetado pela crise foi serviços domésticos, está claro, que não foi objeto de nenhuma restrição.
No entanto, foi o mais afetado pela crise. Por quê? Pela preocupação das pessoas. Em resumo, o que afeta a economia, e aquilo nós estamos falando do ponto de vista econômico, o que afeta a economia é a pandemia, não é as medidas para combater a pandemia. E o resultado das experiências já acontecendo em diversos países do mundo, de países que estão mais avançados na curva de contaminação, já passaram pelo pico e começam a cair. A atividade econômica, ela começa a retornar depois que se passa o pico e a pandemia começa a dar sinais de fato de estar controlada. O isolamento social, o distanciamento, estamos chamando de quarentena, ele tem por finalidade combater o mais eficazmente possível a contaminação e, consequentemente, beneficia a economia. Experiências históricas mostram isso, de que em pandemias anteriores, em algumas regiões que foram afetadas diretamente pela pandemia, mesmo que não tenha chegado no Brasil de forma intensa, mostram que cidades ou estados ou regiões ou países que adotaram a quarentena com maior vigor, com maior rapidez, foram aqueles que se recuperaram mais rapidamente do ponto de vista econômico. Então, nós temos que, sim, fazer a extensão da quarentena da maneira mais rigorosa possível, disciplinada, não só para que a quarentena possa ser gradualmente liberalizada, porque uma das condições é o distanciamento social, pelo menos de 55%. Né? Então, é muito importante de que, não só por isso, para que possamos liberar gradualmente, mas é por uma questão objetiva, econômica, isto é, quanto mais rápido for controlada a evolução dos casos, mais rápido sairemos da crise, mais rápido vamos recuperar os empregos e a renda e a rentabilidade e a possibilidade de sobrevivência das empresas. Isso é muito importante para nós não invertermos o problema, porque nós estamos acostumados com crises que tiveram ou raiz financeira, como 2008, ou raiz fiscal, como 2015. Aqui não é uma raiz financeira, nem fiscal, nem econômica. A razão é a pandemia. Então, nós temos que controlar a razão. Isso falando de economia, sem nem mencionar o aspecto do direito básico do ser humano, que é a vida. Né? Mas deixando claro de que esta é a melhor estratégia para que o Estado de São Paulo venha a crescer o mais rápido possível e tem que ser a estratégia para o país sair desta curva que está hoje de contaminação, começar a termos uma curva que leve o país a poder voltar à normalidade econômica. Um último exemplo, né, que temos agora, real, agora atual, né, independentemente de experiência de outros países anteriores, etc., países que demoraram a adotar com rigor a quarentena, como é o caso do Reino Unido. Eu vi hoje um relatório impressionante do Banco Central inglês, Bank of England, que diz que espera uma queda de produto de 14% no Reino Unido. Por quê? Porque demorou muito, o impacto na economia é maior. Temos que restringir, evidentemente, medidas macroeconômicas para proteger o setor produtivo nesse período é necessário, mas independente disso, quanto mais rigorosa, quanto mais disciplinada e quanto mais baseada em dados científicos, como as ações do governo de São Paulo, melhor e mais rápido nós vamos vencer a pandemia e, em consequência, vencer a crise econômica. Este sequenciamento é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central. Bruno, vou pedir licença a você. Dimas Covas, resgatamos o slide e também os dois brevíssimos vídeos. O slide está aqui e os dois brevíssimos vídeos. Também pedindo a paciência dos jornalistas que aqui estão e você que está nos acompanhando aí da sua casa, dada a importância da decisão que estamos tomando hoje. Ela é significativa no estado que lidera a economia do país e que, infelizmente, lidera também a pandemia. São Paulo é o epicentro
desta triste pandemia que se abate sobre o Brasil, a nossa coletiva vai se prolongar um pouco mais, provavelmente até às 14h20. Então, peço licença, Bruno e Dimas, para concluir a sua apresentação. São 3 informações muito significativas, chamo a atenção dos jornalistas também para isso. Por favor. Então, nessa apresentação, nós temos os pré-requisitos que indicam a possibilidade da diminuição das medidas de isolamento ou afastamento social. O primeiro é a redução sustentada do número de novos casos por 14 dias, e ali estão os países que adotaram esse critério. E o segundo, a taxa de ocupação de leitos de UTI inferior a 60%. Tanto um como o outro indicador depende da taxa de isolamento. E eu estou falando que, minimamente, no nosso cenário, nós estamos considerando 55% de isolamento. Mas o ideal é que a gente tenha mais do que isso. O próximo são os 2 vídeos que mostram a progressão da epidemia no estado e no município de São Paulo. Eles são impressionantes porque mostram exatamente que a epidemia está avançando em direção ao interior de uma forma importante. Ninguém será poupado desse vírus, essa é uma mensagem importante. E vocês veem lá número de casos, como isso aconteceu muito rapidamente, esse espalhamento para o interior, e na sequência o número de óbitos, que também é muito impressionante, né? Quer dizer, realmente é assustador essa progressão. Chegando no dia de hoje. E a terceira projeção é no município de São Paulo, mostrando uma parte muito interessante e dramática, que é o deslocamento da epidemia para as regiões periféricas, para os bairros onde existe maior adensamento populacional, maior número de pessoas por metro quadrado, situações de infraestrutura de saúde mais complicadas, situações de acesso mais difíceis. Então esse vai ser o grande desafio, sem dúvida nenhuma, que nós vamos enfrentar nas próximas semanas. Se me permite uma última observação, governador. Pois não. Pergunto de casa por que nós não usamos máscaras. E eu só queria reforçar, nós usamos máscaras, retiramos essa máscara apenas nesse momento que estamos falando. E depois recolocaremos. O uso de máscaras é obrigatório no estado de São Paulo, desde ontem, dia 7 de maio, em qualquer circunstância. Vamos agora, já que o último slide foi exatamente da cidade de São Paulo, ouvir o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Situações extremas, decisões extremas. A Prefeitura de São Paulo vai na mesma direção do governo do estado de São Paulo, de prorrogar a quarentena e o isolamento social, pelo menos até o dia 31 de maio. E tenho certeza, falo aqui também em nome dos prefeitos e prefeitas aqui presentes. Os números que a Secretaria Municipal de Saúde e a nossa vigilância sanitária nos trazem são cada vez mais preocupantes. Só na cidade de São Paulo, entre mortes confirmadas e suspeitas, são 4.496. A lotação das UTIs municipais passa de 80%, sendo que em metade dos nossos hospitais a gente já chega a quase 100% de ocupação. Os casos vêm crescendo, com mais de 100 mil pessoas entre casos confirmados e suspeitos, um crescimento diário de quase 5 mil casos. O isolamento social, atingindo os números mais baixos registrados, ficando na casa dos 47%,
o que causou um maior índice de congestionamento desde o início do isolamento, na faixa de 52 quilômetros aqui na cidade de São Paulo, nos levando a decretar o rodízio de 50% da frota todos os dias, demonstrando a necessidade de medidas cada vez mais duras. Em razão disso, como anunciado ontem, estamos ampliando em 1.000 ônibus a frota municipal e vamos colocar mais 600 nos bolsões de reserva. Mas a Prefeitura espera não precisar de nenhum deles. O objetivo do rodízio é fazer com que as pessoas fiquem em casa, evitem de circular. Não há razão para ficar circulando pela cidade. Cada deslocamento leva o vírus de um lugar para o outro. Temos que ficar em casa e sair somente quando for extremamente necessário. Da mesma forma que nós ampliamos o rodízio municipal, podemos reverter a decisão se o isolamento aqui na cidade voltar aos padrões de 60%. As medidas são sempre em razão da adesão da população. Se elas cumprem as medidas, a gente pode falar em postura mais flexível. Se elas descumprem, nós precisamos apertar. Tenho certeza que São Paulo vai entender, contribuir e colaborar. Eu queria agradecer aos paulistanos e paulistanas que têm feito um sacrifício pessoal para poder permanecer dentro de casa. São quase 6 milhões de pessoas que estão ficando dentro de casa, sabendo da importância do isolamento social. Isso tem nos ajudado a salvar vidas aqui na cidade de São Paulo. Nada menos do que 30.000 pessoas deixaram de morrer na cidade de São Paulo por conta do isolamento social. Esse é o nosso compromisso maior: defender a vida, proteger as pessoas, exercer o direito constitucional mais importante que a proteção da vida humana. Desde ontem à noite, por conta da decretação do rodízio, passei a receber uma série de ameaças, agressões virtuais, intimidação de milicianos digitais, mensagens de WhatsApp indecorosas, e queria aqui dizer: não vamos retroceder nem 1 milímetro, porque as nossas decisões são decisões para salvar vidas. Não vamos nos deixar intimidar. A Prefeitura segue no caminho do bem, no caminho da defesa da vida. Tudo o que puder ser feito e estiver ao nosso alcance, será feito. É verdade que podemos errar e podemos acertar. Vamos corrigindo as medidas erradas e tomando as medidas necessárias para poder salvar vidas. E garantir o mais importante nesse momento, que é o acesso da população mais vulnerável à saúde pública. A doença cresce em especial, como foi mostrado aqui, nas nossas periferias. E por isso estamos quadruplicando o número de leitos de UTI. Eram 507 e estamos acrescentando mais 1.550. Inclusive fazendo parcerias com o setor privado. Eu quero agradecer aos hospitais privados que têm compreendido a importância desta parceria. Aliás, hoje, dia 8 de maio, é o Dia Mundial de Homenagem à Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha foi exatamente a nossa primeira parceira a abrir novos leitos.
mas eu quero mais uma vez agradecer também ao Hospital do Rim, à Beneficência Portuguesa, ao Hospital Oswaldo Cruz, à Santa Marcelina, ao Santa Isabel, ao São Luís Gonzaga, à Santa Casa de Santo Amaro, aos hospitais Leforte e Santa Cruz, pela generosidade de atender ao chamamento da Prefeitura, e queria mais uma vez convidar os outros hospitais privados para que se sensibilizem pela causa pública. Juntos, nós vamos garantir a vida de cada cidadão e o direito de lutar pelo atendimento médico adequado e digno. Vamos fazer tudo o que estiver a nosso alcance para não repetir na cidade de São Paulo o que a gente viu em cidades, inclusive, mais ricas, como é o caso de Nova York. Aqui em São Paulo, nós sentimos por cada vida perdida, por cada história interrompida, por cada família que perde um ente querido, e especialmente aqueles que perderam as mães para a Covid-19, e as mães que perderam seus filhos e filhas, porque apesar do vírus afetar os mais idosos, a gente já tem 25% dos óbitos com pessoas com menos de 60 anos de idade. Domingo será um Dia das Mães diferente, um dia de distância, com menos abraços e beijos, mas com o mesmo carinho e proteção. Que o espírito de proteção das mães nos inspire, que a preocupação das mães com a saúde dos seus filhos nos sirva de lição para que a gente se preocupe com a saúde de todos. Agora é a hora da verdade. É hora de mostrarmos que a sociedade que queremos é a sociedade que queremos verdadeiramente ser. São Paulo escolheu a vida e não aceita a falsa contradição entre vida e economia. O trabalho é a realização do homem e da mulher, mas só trabalha quem está vivo e com saúde. Serão dias difíceis nas próximas semanas. Vamos nos manter firmes no nosso propósito de preservar vidas. Usem máscaras, protejam uns aos outros e, por favor, fiquem em casa. Muito obrigado. Obrigado, Bruno Covas. Vamos agora às perguntas, presencialmente, começando pela TV Record. Com você, Daniela Salerno. Daniela, obrigado pela presença, obrigado também pela paciência. A primeira pergunta será formulada por você, por favor. Boa tarde a todos. Governador, a gente está nesse momento de grande ocupação de leitos de UTI em todo o estado, principalmente aqui na Grande São Paulo. E justo nesse momento vem a informação de problemas com a chegada do primeiro lote de respiradores comprados da China. Chegaria nesse sábado. Gostaria de entender como que o governo de São Paulo recebeu essa notícia, qual o plano para garantir que chegue em tempo diante da urgência da situação. Obrigada. Daniela, obrigado pela pergunta. Não é um problema diferente do governo federal. O novo ministro Nelson Teich declarou isso ontem na coletiva de imprensa, que também o governo federal teve problema com a aquisição e a chegada de equipamentos respiradores contratados e pagos, exatamente como é o caso de São Paulo. Também não é diferente do que aconteceu em vários outros países. As mensagens, as informações são reportadas pelos veículos de comunicação. É talvez hoje o produto mais requisitado em todo o mundo, são os respiradores. 213 países estão, nesse momento, combatendo o coronavírus. Em todos eles, os respiradores salvam vidas. Então, há uma disputa mundial, o que aumentou o preço e diminuiu a oferta. Nós já estamos dialogando com a China, nós temos um escritório em Shanghai, isso tem nos ajudado também a facilitar o diálogo com os fornecedores chineses. Já foi restabelecida um novo cronograma para a entrega desses respiradores, não na velocidade que nós desejávamos, mas uma parte considerável até 30 de maio e a segunda etapa no mês de junho. Autorizei também o nosso vice-governador e secretário de governo a buscar outras fontes
que pudessem ser utilizadas. Sejam aquelas aqui no Brasil, desde que com autorização do Ministério da Saúde, porque houve ainda na gestão do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a determinação para que os fabricantes nacionais apenas fornecessem para o Ministério da Saúde, e isto, evidentemente, dificultou o acesso de municípios e estados à produção nacional. Mas orientei o vice-governador Rodrigo Garcia a buscar outras fontes também, aonde for necessário e pelo preço que for necessário. Para salvar vidas, nós correremos todos os riscos necessários para comprar respiradores e colocá-los aqui para salvar vidas. Vamos à próxima pergunta, do Jornal Estado de São Paulo, jornalista Túlio Cruz. Túlio, obrigado pela presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. O doutor Dimas Covas nos informou que a abertura gradual da economia e dos serviços depende da redução sustentada do número de casos por 14 dias, da taxa de ocupação das UTIs em 60%, e que esses dois índices dependem da taxa de isolamento social. Agora, o governo sabe em quanto tempo essas condições podem ser atingidas caso o nível de isolamento atual, abaixo de 50%, continue o mesmo? E para atingir essa meta de isolamento social maior, existe a possibilidade de que a restrição aumente ainda mais? Obrigado, Túlio. Pergunta bastante importante. Eu vou começar a responder e divido com o Dimas Covas e com a Patrícia Ellen, com a saúde, com a ciência e também com a economia. Nós não descartamos, e já respondemos isso na última quarta-feira, nenhuma outra medida mais restritiva. Ela não está sendo aplicada no momento, nós não estamos propondo o lockdown, não há esse protocolo eminente, mas ele não está descartado. Quero deixar isso bem claro. O Bruno Covas já se referiu a isso também na outra entrevista coletiva. Nós esperamos que isso não tenha que ser praticado. Mas para isso vamos depender muito de vocês que estão em casa nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando, ou nos lerão nos jornais eletrônicos e impressos, para que sigam o isolamento e sigam a orientação de permanecerem em casa e usarem máscaras constantemente, não saírem, se tiver uma necessidade emergente e essencial de sair, não sair sem o uso da máscara. Eu passo agora a palavra ao doutor Dimas, que pode falar, complementando a questão do jornalista Túlio Cruz, e depois a Patrícia Ellen. Obrigado. Bem, os dois índices são dependentes da taxa de contágio. Quer dizer, quando nós falamos, olha, é necessário pelo menos 55% de afastamento social, é porque esse é a variável que interfere na taxa de contágio. Então, quanto mais alto for o isolamento social, menor a taxa de contágio, mais rapidamente nós controlamos a epidemia. Né? E o caso inverso, quer dizer, quando menos nós nos obedecermos aí o afastamento social, maior será a taxa de contágio e, portanto, mais grave a epidemia e mais tempo também vai durar, porque ela vai ter reflexos imediatamente no sistema de saúde. Acho que o governador colocou muito bem, quer dizer, nós não temos bola de cristal, nós olhamos os dados dia a dia e com esses dados é que nós fazemos as orientações para a tomada de decisões. Obrigado, doutor Dimas. Complementando, Patrícia Ellen. Tão importante quanto monitorar a taxa de isolamento e entender como é que é o nosso processo de retomada, todos os países do mundo, inclusive, estão fazendo isso. Eles colocam, a partir do dia que nós tivemos o comportamento da pandemia controlado, em geral entre 7 e 14 dias, alguns países chegam até 21 dias dessa situação controlada, a partir daí, então esse controle é dado pela saúde, a economia entra em jogo fazendo o quê? A retomada faseada. E para isso nós estamos nos preparando. Os últimos 10 dias, como a economista Ana Carla colocou, foram de extremo trabalho com setores produtivos. E uma coisa que está sendo feita é exatamente como esses protocolos de segurança vão ser implementados, porque esse ponto é importante. A gente não vai voltar à normalidade enquanto estivermos convivendo com Covid. Retomando as atividades, nós vamos ter que fazer essas atividades de uma forma diferente.
Por isso que esse trabalho de protocolos é tão importante. E nós estamos nos preparando para isso. Com o ok da saúde, nós conseguimos entrar rapidamente. E até agradecer ao secretário Sérgio Saleitão, que trouxe essa inovação do planejamento semanal, inclusive de escutas setoriais. Nós estamos fazendo isso com um trabalho de referências internacionais, mas o trabalho de protocolos e o retorno faseado está sendo feito em colaboração com os setores produtivos. E a ideia é que a gente termine esse manual de protocolos já nos próximos dias, com a validação da saúde e dos setores econômicos, para a gente iniciar essa implementação de protocolos e estarmos preparados para o retorno rapidamente. Obrigado, Patrícia. Túlio Cruz, do Jornal Estado de São Paulo, obrigado pela sua pergunta. Vamos agora à TV Bandeirantes, jornalista Rodrigo Hidalgo. Hidalgo, obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, senhor, boa tarde a todos. O senhor falou agora pela primeira vez da possibilidade do lockdown. Eu queria, o que é preciso para que isso aconteça? Os índices já foram falados aqui. Um relatório do Imperial College de Londres diz que medidas mais duras precisam ser adotadas no Brasil. O Partido dos Trabalhadores diz que vai entrar na justiça pedindo lockdown em São Paulo. Queria saber o que é preciso para que essa medida radical seja adotada. E se me permite uma pergunta também para o prefeito em relação ao rodízio, questionamento do Ministério Público em relação a essa medida, e se existe algum estudo de quanto poderia aumentar o índice de isolamento social com a redução da metade do número de veículos a partir de segunda-feira na cidade. Rodrigo Hidalgo, obrigado pelas perguntas. Obviamente vou compartilhar com Bruno Covas e também com comentários da saúde do Dr. José Henrique German. Primeiro, não há nenhuma relação de política com saúde, com todo respeito ao partido que pretende solicitar isso, seja qual for, não é uma questão partidária nem política, é uma questão de saúde, de ciência. E São Paulo, felizmente, tem dado um exemplo de boas práticas e de obediência à ciência e à saúde. Aqui, nós respeitamos a orientação da ciência e respeitamos o direito à vida das pessoas. Eu volto a repetir, neste momento, nós não temos o protocolo do lockdown para ser praticado. E acreditamos que as medidas que estão sendo adotadas, a ampliação da quarentena, as medidas municipalistas, entre as quais a da maior cidade do país, como já mencionou Bruno Covas, relativamente à restrição de veículos, à vigilância sanitária e principalmente a consciência das pessoas, podem ser suficientes para atender à necessidade da saúde e da ciência, conforme já exposto pelo Dr. Dimas Covas, inclusive com a ajuda de gráficos. Se isto não ocorrer, evidentemente, outras medidas poderão ser adotadas. Aqui nós não fugimos às responsabilidades. Eu vou ouvir agora o Dr. German sobre esse tema, rapidamente, e aí voltamos ao Bruno para responder a segunda pergunta que você fez. Obrigado, Rodrigo, e todos. Exatamente a questão da aplicação de uma situação extrema como esta é justamente o inverso daquela equação que foi colocada aqui pelo professor Dimas, onde a taxa de isolamento vai trazer gradativamente uma diminuição do número de casos novos por dia e a diminuição da porcentagem de ocupação dos leitos de UTI. Quando isso acontecer o contrário, é a hora que você não consegue mais atender às necessidades da população, e aí você precisa provocar, de fato, o fator principal, que é aquele que determina o aumento do número de casos e a lotação do número de leitos. Obrigado, Dr. Zé Henrique German. Bruno Covas. Primeiro, em relação ao questionamento do Ministério Público, a coisa mais corriqueira que tem na Prefeitura de São Paulo. São centenas de questionamentos respondidos mensalmente, tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de Contas do município. Em relação a esse, vamos inclusive responder colocando um estudo da Unicamp que o próprio Ministério Público utiliza para processar os prefeitos que têm tomado medidas de relaxamento do isolamento social. Então, nenhum problema, vamos responder a esse questionamento feito pelo Ministério Público. A ideia da Prefeitura é que a gente volte a ter os mesmos índices que a gente tinha na cidade quando se iniciou o isolamento social. Eram as mesmas regras de hoje e a gente tinha muito mais gente ficando dentro de casa.
O que se percebeu ao longo dos últimos dias é que, mantidas as mesmas restrições, a gente teve uma ampliação de circulação de pessoas pela cidade de São Paulo. Só para dar um dado, a gente tem 9 milhões, a gente tinha, antes da pandemia, 9 milhões de passageiros dia nos nossos ônibus municipais. Nós chegamos a ter uma redução de 80% no número de passageiros. Na semana passada, isso ficou em 68%, 69%. Ou seja, se antes eram 80% com as mesmas restrições que a gente tem hoje, por que voltou a 32% o número de passageiros? Então, a ideia da Prefeitura é dificultar a circulação de pessoas. O que se percebeu com a liberação do rodízio é que, na verdade, isso foi um indutor para as pessoas poderem circular pela cidade de São Paulo. E agora, com o rodízio, se espera estabelecer exatamente o oposto. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rodrigo. Vamos agora ao SBT, jornalista Fábio Diamante. Fábio, boa tarde. Obrigado pela paciência. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, a minha pergunta é em relação ao interior. Ontem, na entrevista coletiva com o secretário da Saúde e o Dr. Dimas, eles demonstraram uma projeção de que até o fim de maio, mantendo esse ritmo, todos os municípios de São Paulo terão casos da Covid-19. E os números de lotação já das UTIs e de hospitais no interior já é bastante expressivo. Eu queria saber qual é a expectativa do sistema de saúde para o interior e se nesse ritmo, se não houver uma redução rápida, se o risco de um colapso do sistema de saúde do interior ele é muito mais forte. Obrigado. Fábio, obrigado pela sua pergunta. Eu vou pedir ao doutor Dimas, na condição de coordenador agora, enquanto o doutor Davi Wippe se recupera da sua saúde, que possa responder e, se necessário, com comentários do doutor Esper Callas. Por favor, Dimas. Obrigado, Fábio. Exatamente esse é o cenário. Quer dizer, se não houver uma maior aderência ao isolamento social, a curva ela vai subir rapidamente e vai suplantar a capacidade instalada, principalmente de UTIs. Quer dizer, isso é que nós modelamos nesse momento. Nós temos que ter uma sintonia fina para não perder o controle dessa velocidade de subida da curva. Quer dizer, se nós não implementarmos medidas efetivas de afastamento, e essas medidas elas têm que ser homogêneas em todo o Estado, quer dizer, ninguém está protegido. Se a cidade não tem grande número de casos hoje, daqui 2, 3 semanas, ela começará a transmitir efetivamente esse vírus e aumentará rapidamente o número de casos. Então, nesse momento, a adesão às medidas que já foram anunciadas e que foi melhor e hoje piorou muito, é o maior risco que nós corremos, porque certamente, né, nesse ritmo, nós vamos ter o nosso sistema de saúde prejudicado. Obrigado, doutor Dimas. Doutor Esper, quer fazer algum comentário, por favor? As medidas para achatamento de curva têm duas finalidades. A primeira é reduzir o número de casos, evidente, que você vai ter menos gente doente. Mas a segunda é para não ultrapassar o limite de leitos que você tem na UTI para absorver os casos graves. Por que isso é importante? Porque você, quando consegue absorver todo mundo na UTI, você tem uma taxa de mortalidade. Na hora que você não consegue mais, a taxa de mortalidade sobe. E na hora que ela sobe, você tem diferenças, por exemplo, que se viu na Alemanha versus o que se viu na Itália, onde a capacidade deles extrapolou e muita gente, infelizmente, acabou morrendo por falta de assistência. Então, todas essas medidas, elas têm como esse objetivo de preservar esses dois lados da história. Obrigado, doutor Esper Callas. Obrigado, Fábio Diamante. Vamos agora à jornalista Maria Manso, da TV Cultura. Maria, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. A gente teve a informação de que Brasília, através do Ministério da Saúde, não está liberando ajuda financeira nem para São Paulo, nem para o Rio de Janeiro. O próprio doutor Davi Wippe, na terça-feira, na última entrevista que ele participou, ele fez um apelo. Ele disse ao Ministério que São Paulo estava precisando dessa ajuda financeira e também dos novos leitos para agora e não para agosto. Eu queria saber em que medida esse não repasse está agravando a situação em São Paulo, principalmente no número de mortos pela falta de leitos. Uma outra informação extraoficial é que no Hospital das Clínicas, 60% dos pacientes
teriam sido contaminados porque são pessoas que precisaram sair de casa para conseguir dinheiro para comprar comida, ou seja, são pessoas que estão precisando de ajuda de assistência social ainda. Como resolver isso? Maria, a primeira pergunta eu respondo, e a segunda, o doutor Zé Henrique Germa, que poderá comentar também sobre a primeira. Nós tivemos uma reunião virtual com o novo ministro da Saúde, o doutor Nelson Teich, com a participação do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, aqui ao meu lado, Zé Henrique Germa, com a participação também do então coordenador do Comitê de Saúde, o doutor Davi Wipp, e o nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Ficou clara as nossas demandas, aliás, demandas que outros estados do país também formalizaram ao novo ministro. Mas quero lembrar a todos, em especial ao Ministério da Saúde e ao seu novo titular, que o epicentro desta pandemia é São Paulo. Não é uma questão política, é uma questão de saúde pública e de vida, de proteção de vida. Eu pedi ao secretário Germa que oficiasse novamente hoje ao ministro. O governo federal gosta sempre de formalidades, vamos segui-las para cobrar ajuda financeira, leitos, EPIs e respiradores, que foram os 4 temas da nossa pauta com o ministro Nelson Teich no início da semana passada. E eu espero que ele possa atender, lembrando que o epicentro de toda esta pandemia é São Paulo. E quero registrar respeitosamente ao ministro e aos membros do governo federal que, se estas solicitações, que foram serenamente, equilibradamente elencadas pela área da saúde, não houve nenhum exagero, nenhuma colocação acima daquilo que é necessário, nós saberemos adotar as medidas que forem necessárias. Eu espero que isso não aconteça e que o ministro seja republicano, como demonstrou na reunião, e cumpra o compromisso com São Paulo. Doutor Germa. Obrigado. Ainda durante o mandato do ministro Mandetta, foi feito junto com os demais estados quais eram as necessidades e de acordo com aquilo que o Ministério tinha como possibilidade de adquirir e, enfim, fornecer para os estados um elenco que nós colocamos respiradores, monitores, testes rápidos, material para testes PCR, e também 100 respiradores. Era a nossa cota dentro desta remanejamento de compras que o Ministério da Saúde iria fazer. Agora, com o novo ministro, nós já reiteramos 2 vezes, uma inclusive junto com o governador, mandamos um ofício, hoje foi outro ofício, e estamos aguardando para ver qual será a resposta do senhor ministro. Ontem, numa coletiva, ele falou que a compra de respiradores não deu certo, então vamos ver qual será a solução que ele poderá dar. E a pergunta do Hospital das Clínicas, da jornalista Maria Manso. Assim, a questão social, é isso, né? Não, sim, a chegada, a questão social, ela já sabe, todos já sabem, nós estamos fazendo um esforço gigantesco, comprando 1 milhão de cestas de alimentos solidários. A secretária Célia Pane está aqui presente. É o maior volume de aquisição de cestas básicas de saúde para atender famílias com 4 pessoas por 30 dias. A distribuição já começou em São Paulo, exatamente para as áreas menos favorecidas, onde há pobreza, extrema pobreza. Ela se referiu à chegada de pessoas ao Hospital das Clínicas. Como eu desconheço a informação, não sei se o secretário tem, ou se não tiver, vamos apurar para poder informar. Eu lembrei que eram pessoas que estavam indo para o Hospital das Clínicas porque não tinham a possibilidade de se alimentar. Eu desconheço isso também. Acho que o Esper Calas, que é do Hospital das Clínicas, também desconhece. Então, vamos apurar, vamos ver exatamente do que você está colocando para conseguir uma resposta, mas eu não tenho esta notícia.
Então, vamos apurar, Maria Manso, e vamos informar a você e as pessoas, não só os telespectadores da TV Cultura, como a população de São Paulo. Vamos agora, a antepenúltima pergunta é da CNN, jornalista Marcela Raal, já lembrando que a próxima será virtual, será da Tatiane Calisto, da Tribuna, e a última pergunta do William Cury, da TV Globo e Globo News. Então, nesse momento, Marcela Raal, da CNN, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Olá, boa tarde a todos. Bom, sem medidas restritivas mais duras, como garantir que as pessoas fiquem em casa, uma vez que as taxas de isolamento social estão abaixo de 50% há mais de 2 semanas, com exceção dos feriados e domingos, e se existe a possibilidade de um endurecimento antes do dia 31? Obrigada. Obrigado, Marcela. A resposta é sim, existe. Se não tivermos uma resposta correta, não é apenas a resposta das pessoas no isolamento social. São os 3 itens que foram apresentados aqui. A capacidade de atendimento hospitalar, principalmente com os respiradores, as UTIs, e também a evolução da pandemia no âmbito de infectados e de óbitos em todo o estado de São Paulo, não apenas na capital, na região metropolitana, mas igualmente no interior e no litoral. Esses são os 3 fatores que serão analisados diariamente pelos 2 comitês, o Comitê de Saúde, prioritariamente, e complementarmente o Comitê Econômico. Se houver necessidade de endurecimento, eu vou aqui reproduzir as mesmas palavras que o Bruno Covas tem dito como prefeito da maior cidade do país. Adotaremos. Aqui o nosso compromisso é salvar vidas. E se necessário para salvar vidas, tivermos que fortalecer medidas ou endurecê-las, como você colocou, assim o faremos. Ao longo dos próximos dias, nós saberemos, mas sempre esperando e pedindo às pessoas que respeitem as suas próprias vidas e as vidas dos seus familiares e amigos. Fiquem em casa. Bem, vamos agora à próxima pergunta, que é virtual. Tatiane Calisto, obrigado pela sua paciência. Passo a palavra a você. A Tatiane é jornalista do jornal A Tribuna de Santos. Tatiane. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se regiões metropolitanas, como a Baixada Santista, ou outras localidades com altos índices de Covid-19 ou de ocupação de leitos, vão ter alguma prioridade em relação a recursos materiais ou profissionais pelo Estado, até por conta do anúncio do novo comitê municipalista feito hoje. Obrigado. Vou dividir a resposta com o doutor Guerra e, se necessário, com comentários do doutor Dimas Covas. A resposta é sim. Aliás, o prefeito Santos está aqui presente conosco, Paulo Alexandre, circunstancialmente, coincidentemente. Nós, agora com o Conselho Municipalista, isso se fortalece, faz com que a velocidade das informações e a troca experiencial seja mais rápida, não apenas com os 16 integrantes, mas a representatividade que eles possuirão em relação a todos os demais municípios, desde o Bruno Covas aqui, na capital, até a região metropolitana, interior e litoral. Isso deve agilizar processos, informações e medidas também a serem adotadas. Lembrando que o Dr. Geraldo Repli, que aqui está, foi o 16º integrante do Comitê de Saúde, ele é médico e secretário de Saúde da Prefeitura de São Bernardo do Campo, foi convidado exatamente para representar no Comitê de Saúde a visão municipalista. Então, todo o apoio será oferecido, evidentemente, dentro da capacidade que o governo do Estado de São Paulo dispuser. Comentário, doutor Guerra? Sempre fizemos isso dentro dos princípios do governo municipalista do João Dória, que, por causa disso, cria agora, no Covid, este conselho. Foram feita uma distribuição de recursos para as cidades de maior de 100 mil habitantes e depois para as cidades de menos de 100 mil habitantes. E todos os outros apoios que as cidades necessitam, nós estamos presentes, né? Temos uma série de regiões em todo o estado de São Paulo onde nós estamos atuando, principalmente no sentido não de privilegiar, mas sim de equalizar
do ponto de vista, inclusive do Covid, né? Que ele vai chegar lá. Então nós temos que nos preparar também. Obrigado, doutor Guerra. Sem querer alongar, mas respeitando a qualidade da informação, Tatiana, eu vou pedir ao secretário Marco Vignoli, que está aqui presente. O Vignoli é o nosso secretário de Desenvolvimento Regional. Ele é que tem a responsabilidade também do diálogo permanente com prefeitos. Ele fará parte desse conselho municipalista, para que o Vignoli possa mencionar a você e a todos que estão nos assistindo qual o valor do investimento já feito pelo governo do Estado, monetariamente, com recursos que foram repassados para as prefeituras do interior de São Paulo. Vignoli? Muito bem, governador. Vou aproveitar essa resposta para cumprimentar a imensa maioria dos prefeitos de São Paulo, que tem, junto aqui com o governo do Estado, feito um trabalho para salvar vidas. Assim ocorre também na Baixada Santista. No último dia 30 de março, foram 310 milhões de reais investidos nos municípios do Estado de São Paulo. Na Baixada Santista, mais de 17 milhões de reais, impactando em uma região que tem uma faixa de idade superior à do Estado de São Paulo. Lá em Santos, por exemplo, é 22%, e a média do Estado é 15%. Portanto, uma população de risco maior do que aqui da média estadual. O governo do Estado de São Paulo vai poder, com o Conselho Municipalista, como disse o governador João Dória, tratar as regiões de forma mais heterogênea e também avaliar, junto com os prefeitos, o avanço dessas medidas. O Estado de São Paulo não faltou e não faltará com seus municípios através de aporte de recursos, de apoio e de pactuação de ações. Obrigado, secretário Marco Vignoli. Tatiane, muito obrigado pela sua participação. Em nome do jornal A Tribuna de Santos, muito obrigado. Vamos agora à última pergunta. Também agradeço pela paciência. A última pergunta de hoje é da TV Globo, Globo News, do jornalista William Cury. Will. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tenho duas perguntas hoje. Uma para o prefeito Bruno Covas, porque desde o início da quarentena, a medida mais dura de restrição foi apresentada ontem pela Prefeitura, que é com a volta do rodízio em novo modelo, que é para estimular, né, ou para tentar evitar que muita gente saia de casa e que as pessoas fiquem em casa. Mas tem gente que tem que sair e não tem alternativa, e não vai realmente ter alternativa de sair de carro e vai ter que utilizar o transporte público. Já foi pensado, já foi estudado sobre a lotação que pode haver nos ônibus e também nos trens e metrô, em razão desse rodízio em novo modelo que foi anunciado ontem pela Prefeitura para começar a partir de segunda-feira. Isso não pode atrapalhar um pouco mais a situação em relação à transmissão do novo coronavírus? E a outra pergunta é em relação à rede privada. Qual que é a taxa de ocupação da rede privada no estado de São Paulo hoje, também aqui na capital? Sei que vocês anunciaram que pediram já as informações para os hospitais privados, para que eles compartilhem as informações, e o Estado planeja, a Prefeitura pretende pegar até 800 leitos da rede privada. Mas eu queria saber qual que é a taxa de ocupação de leitos hoje na rede privada e se tem esse espaço mesmo para ceder leitos para a rede pública. Obrigado. Obviamente, vou passar as duas perguntas ao Bruno Covas, que, se precisar, evidentemente, compartilhará com o Edson Aparecido, secretário da Saúde do município. A segunda parte, sobre a questão dos leitos da rede privada, eu vou pedir depois para o secretário Edson Aparecido apresentar os números mais recentes. Em relação ao rodízio, bom, primeiro, importante lembrar que durante essas últimas semanas a gente viu várias empresas que estavam fazendo home office voltarem a exigir a presença dos seus funcionários dentro da empresa. Então, é importante lembrar da importância do home office como uma alternativa que tem se mostrado válida durante esse período. Nós, sim, verificamos a possibilidade de ampliação do número de pessoas nos ônibus, razão pela qual estamos ampliando já na segunda-feira mais 1.000 ônibus em circulação e mais 600 ficarão nos bolsões, caso os fiscais da SP-Trans verifiquem alguma linha com alguma superlotação. E é importante lembrar que agora, já de algum tempo, já era exigido dentro do transporte público a utilização de máscara, né? Os ônibus que rodam com pelo menos uma pessoa sem máscara são multados em R$3.000 por dia aqui na cidade de São Paulo. Então,
Então, primeiro a gente passou pela fase de obrigar a utilização de máscara dentro dos ônibus, depois isso foi ampliado para toda a população, e isso agora dá tranquilidade para que a gente possa voltar ao rodízio. Mas volto a dizer, a intenção do rodízio não é fazer com que as pessoas deixem o carro para poder utilizar o transporte público. A intenção é que as pessoas deixem o carro para poder ficar dentro de casa e somente situações extremas, somente situação de extrema necessidade, quando não é possível fazer home office, aí sim circular dentro da cidade de São Paulo. O rodízio é pela questão da saúde, que todo recurso arrecadado pela Prefeitura com as multas de rodízio serão utilizados no combate ao coronavírus. Todo recurso, é importante frisar isso, não se trata de uma questão arrecadatória para poder aumentar o fundo de multas da cidade de São Paulo. Todo recurso é destinado no combate ao coronavírus e, caso a cidade volte a apresentar índices na faixa de 60% de isolamento social, a gente vai estudar a suspensão do rodízio. Bom, nós temos já instalados na rede aqui do município 765 leitos de UTI nos nossos hospitais públicos. Devemos chegar, como disse o prefeito no início da coletiva, a 1.480 leitos até o final do mês de maio. Nós iniciamos o processo de contratação dos leitos privados em função da pressão que os hospitais nossos tiveram nos últimos 10 dias. Contratamos já 108 leitos nesses 7 hospitais que o prefeito disse também no início da coletiva, a um valor de R$ 2.200. A avaliação que nós fizemos, nós temos 107 hospitais dos 247 hospitais privados que temos na cidade, 4.000 leitos de UTI. Nós também estimamos que possamos, que esses hospitais tenham algo em torno de 20% de leitos disponíveis para essa contratação, portanto 800 leitos. E imaginamos contratar até o final de maio, início de junho, 500 leitos de UTI na rede privada para complementar o trabalho de implantação dos leitos de UTI na rede pública. Obrigado, secretário Edson Aparecido, secretário municipal de saúde. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Obrigado, William Cury, jornalista da TV Globo, Globo News. Queria pedir desculpas por termos alongado um pouco mais a coletiva de hoje, são 14 horas e 30 minutos, mas a razão se justifica. Eu queria, ao finalizar, agradecer mais uma vez a cooperação da população do Estado de São Paulo, os brasileiros de São Paulo, a consciência de que o isolamento social é a única vacina que nós temos para proteger vidas, pedir que vocês continuem em casa e pedir que vocês protejam as suas vidas e dos seus familiares. E ao desejar feliz Dias das Mães, às mães e às famílias, neste domingo, sobretudo aqueles que ainda têm as suas mães ao seu lado, para que protejam a vida das suas mães, protejam a vida dos seus familiares, usem máscaras e fiquem em casa. Muito obrigado, boa tarde.